Meu nome é Maria Aparecida Valelongo Cúnico, sou formada em Pedagogia na habilitação específica para a deficiência intelectual. No momento, atuo como PCNP da Educação Especial na Diretoria de Ensino de Capivari. Meu nome é Mara, formada em Pedagogia, trabalho em Santana de Paraíba como auxiliar de professor e atualmente estudando pós-graduação em Tecnologia e Comunicação na Educação no Instituto Federal de São Paulo, localizado em Capivari. Meu nome é Renata Santos Lopes, sou formada em Pedagogia. Atualmente sou professora do Ensino Fundamental 1, segundo ano, e atuo na Prefeitura de Indaiatuba. Para o trabalho de ABD, nós definimos como grande ideia o que é ensino híbrido na prática. Esse é o nosso tema e grande ideia. Em ABD, dos tópicos principais é elaborar a questão essencial. E no nosso tema, nós elaboramos como definir e praticar o ensino híbrido e remoto. Daí surgiu o grande desafio. Como ser um educador revolucionário utilizando o ensino híbrido? Um dos critérios da aprendizagem baseada em desafio é elaborar questões guias. E nós, baseado em nosso tema, elaboramos 10 questões guias. Primeira pergunta é: qual a definição de ensino híbrido e ensino remoto? Segunda pergunta: o que é educação híbrida? Terceira pergunta: como se tornar um educador revolucionário no ensino híbrido? Quarta pergunta: quais as motivações por trás do ensino híbrido? Quinta pergunta: é possível ter ensino remoto emergencial de qualidade? Sexta pergunta: quais são as práticas existentes hoje no ensino híbrido? Sétima pergunta: quais os recursos necessários para aplicar o ensino híbrido e remoto? Oitava pergunta: quais as ferramentas mais usadas ou recomendadas para se usar no ensino híbrido? Nona pergunta: como motivar os professores para utilizarem o ensino híbrido? Décima pergunta: como trabalhar os objetos de conhecimento de forma significativa no ensino híbrido? A reunião sobre as perguntas norteadoras foi realizada no dia 3 de abril de 2021, onde Maria pesquisou as questões da primeira à quarta, no dia 1 de maio de 2021, Mara pesquisou as questões da quinta à sétima, no dia 1º de maio de 2021, e Renata pesquisou as questões da primeira à décima, no dia 1º de maio de 2021. Aprendemos a definição do ensino híbrido para o ensino remoto, a diferença do ensino híbrido e do ensino remoto, a prática mais usada, os recursos mais utilizados, a metodologia praticada, os recursos de ensino híbrido e remoto, as ferramentas recomendadas no ensino híbrido e a motivação dos professores para o uso do ensino híbrido. E, para finalizar, os objetos de conhecimento de forma significativa no ensino híbrido. Para o projeto de ABD, o percurso
que nós tomamos inicialmente, como concepção de solução, pensamos em gravar uma aula em que demonstrássemos o que é realmente o ensino híbrido. Mas, infelizmente, estávamos todos remoto. Como definir o ensino híbrido se não dava para praticar ele exatamente? Então, a gente pegou pessoas que têm experiência com esse ensino ou com ensino remoto. Fizemos entrevistas, né? Elas gravaram vídeo comentando sobre isso. E como próxima etapa, a gente definiu que seria essas gravações. Teríamos a edição dessas gravações, a apresentação das perguntas norteadoras e o planejamento da remixagem final desse conteúdo e conclusão. Olá, o meu nome é Pietra, sou professora de artes em uma escola particular para as séries de 6º, 7º e 8º anos, então Fundamental 2, né, os anos finais do Fundamental. E eu vim falar um pouco sobre o ensino híbrido, como a gente está aplicando lá na escola e o que eu sinto em relação a ele, né? Como eu me sinto como professora também aplicando. Lá na nossa escola a gente trabalha com sistema escalonado, então eles são divididos em grupos de alunos, né, respeitando os protocolos sanitários, distanciamento, percentual permitido por lei dentro de um espaço. E o que eu percebo é que o ensino híbrido, ele trouxe muita novidade pra gente, e a gente teve que mudar a forma que a gente dá aula, né, então a gente teve que aprender de novo a dar aula ou enfim, realmente adaptar ali a nossa aula para a necessidade dele. Porque uma aula no ensino híbrido é totalmente diferente de uma aula de ensino apenas de aula ao vivo, né, remoto, como também é diferente do ensino presencial. Eu me senti desafiada, né, no começo do ano, porque apesar de eu gostar e ter muita facilidade com as tecnologias, eu senti um pouco assim, como que eu vou ensinar uma técnica de artes para aquele aluno que está em casa? Bom, isso já é um ponto positivo em relação ao tipo de ensino que a gente está tendo hoje, sendo híbrido e não só remoto. Porque os alunos que estão lá na escola, eu consigo olhar, né, um pouco, por mais que tenha que ficar distante, eu consigo olhar o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, e aí eu consigo orientar pontualmente, né, aquele aluno. Mas os alunos, por exemplo, que não ligam a câmera durante a aula, torna isso um pouco mais difícil, porque eu tenho que esperar a entrega de uma atividade, olhar, e não consigo dizer exatamente qual foi o passo que ele errou, às vezes sim, né, mas às vezes não, dependendo do que for. Então, isso já foi uma coisa que foi bem positiva no ensino híbrido, eu poder ver pelo menos um pouco eles, né, fazendo aí esses trabalhos e enfim, facilitou. Como eu falei, é um desafio, mas eu gostei muito, eu acredito que é um ensino que vai vir para ficar dentro das escolas, mesmo que tenha que sofrer algum tipo de reforma ou mudança, enfim, até a mudança de aplicação. Mas eu gostei muito, ele me facilita muitos recursos que até aí já puxando por um lado que eu trabalho em uma escola particular, tem acesso, por exemplo, os mantenedores, eles desenvolveram uma plataforma própria, então os alunos têm acesso àquele, eles chamam de card da disciplina, e podem acessar quando eles quiserem, não precisam estar necessariamente no momento da aula, então depois da aula eles podem acessar de novo aquilo, assistir a aula novamente, até se quiserem. Consigo colocar vários links ali de fácil acesso para o aluno, então se eu quero colocar algum conteúdo complementar da aula, algumas referências de imagem, eu quero dar uma explicação que fique lá para eles, né, que não sejam eles que tomem nota, eu coloquei aquela explicação, tudo fica gravado lá. Então, foram, assim, inovações que eu senti que agregaram muito nas minhas aulas,
Eu consigo colocar tour virtual na plataforma através de link, enfim, muitas coisas que vieram realmente e ajudaram muito ali no nas nossas aulas. Eu também senti que mudou muito o social do aluno, mesmo os alunos que estão em casa, às vezes têm uma necessidade de interagir com as crianças que estão na escola. Então faz com que eles prestem mais atenção na aula e participem mais, a gente consegue mostrar a eles, né? Então, essa parte social deles melhorou muito, a estima também, porque às vezes a gente fazia algumas aulas de conversação, né, pra ver como eles estavam mesmo, perguntar como eles estão se sentindo e tudo mais. E muitos diziam que no passado se sentiram muito inseguros, que não estavam conseguindo fazer as atividades ou que sentiam que não eram capazes. E esse ano, quando a gente faz esse tipo de aula, né, pra conversar e realmente se expressar, eles já estão tendo outra percepção. Ainda tem várias coisas em relação à estima que eles estão precisando melhorar, ou melhor, desenvolver, né, pra se sentirem mais seguros e mais confiantes, mas já é um discurso totalmente diferente do ano passado. Então, dada a nossa situação em relação a isso dos alunos, já achei que melhorou muito. Enfim, acredito que vai vir aí para ficar realmente, que nós vamos ter que cada dia mais nos reinventar e aprender coisas novas. Mas eu vejo isso como um ponto muito positivo. Então, eu espero aí que esse avanço realmente seja para favorecer os nossos alunos, favorecer as nossas aulas. E é isso, eu agradeço a oportunidade de vir falar aqui e obrigada. Trabalho com oficina de leitura, oficina de jogos, horta, arte e linguagem e cirandar. Principalmente a oficina de jogos, que eu trabalho matemática, a tecnologia ela facilita muito o meu trabalho. Foi um pouco difícil perceber isso, né? Ela facilita visto que existem muitos jogos, né, pedagógicos hoje que a gente pode estar inserindo nas aulas. Então, assim, no começo foi bastante difícil, eu demorava 4 horas para preparar 1 hora de aula, então, mas hoje eu me rendi à tecnologia, hoje eu gosto muito do ensino remoto, as crianças estão cooperando. E uma outra dificuldade também foram os pais, porque os pais queriam ajudar os alunos e o pedagogo às vezes precisa que a criança tenha um tempo para pensar, para resolver as questões que a gente passa, e os pais não conseguiam esperar esse momento, né? Mas com bastante conversa nas reuniões de pais, a gente conseguiu fazer com que eles tivessem um pouco mais de calma e segurassem a ansiedade. Então hoje eu tenho um dia de sexta-feira que eu preparo a oficina Cirandar, onde eu permito que os pais participem. Foi um acordo que a gente fez para que eles pudessem deixar que as crianças tivessem as dificuldades e enfrentassem, né, o desafio de aprender também. Então, assim, para mim é uma tecnologia muito boa, a aula remota. Eu gosto muito, as crianças estão aprendendo, eles querem se alfabetizar porque eles querem escrever no chat, então eu deixo escrever no chat, eu corrijo com eles para que eles se façam entender. Então, assim, embora ainda acho que eu tenho que melhorar muito, mas eu estou gostando. Hoje eu demoro em torno de 1 hora para preparar a aula, então eu cada vez a minha vida fica um pouco mais fácil. Então, assim, eu posso dizer que eu gosto. O ensino híbrido no atendimento educacional especializado com aluno com deficiência tem ocorrido por meio de atividades remotas, que são jogos e recursos materiais confeccionados de acordo com as habilidades e necessidades do aluno, elaboradas no plano de trabalho. Esse plano de trabalho é feito no início do ano letivo. Essas atividades, elas são enviadas à escola para a família estar retirando, pois uma vez por semana é feito o atendimento online do aluno via chamada de vídeo por WhatsApp. Esse tipo de atendimento foi feito com a disponibilidade aí da família, né? Em parceria aí com
com a professora da educação especial. No atendimento, a mãe é orientada em realizar a atividade com o aluno passo a passo. É feita a estimulação de movimentos coativos, mão sobre mão, a segmentação visual, a percepção auditiva, trabalha-se a coordenação motora, entre outros conceitos aí. E durante o atendimento, a professora do AE observa as respostas do aluno nas atividades, no caso aí dos jogos e dos materiais sensoriais. Para promover uma educação mais eficiente, interessante e personalizada. Eficiente porque ela vai atingir pontos que o ensino tradicional muitas vezes não dá conta. Por exemplo, o uso da tecnologia, a formação do indivíduo dentro da tecnologia. Também para ele aprender com a tecnologia. Para ele ser um criador dentro da tecnologia, em aulas de programação, em aulas que deem para ele fazer isso, que ele consiga fazer isso. Por exemplo, dentro da matemática, a gente tem ferramentas. Eu sou professor de matemática, eu atuo em sala de aula e nunca deixei durante a minha trajetória profissional de atuar em sala de aula, porque eu acredito na sala de aula. A sala de aula era o meu laboratório. Então, tudo isso que foi aplicado, enquanto um dos coordenadores do projeto, eu aplicava em sala de aula, a gente discutia em reuniões, fazíamos alguns desafios e levávamos para os professores experimentar. Então, isso era, de certa forma, testado, de algum modo era testado também. Eficiente, porque ela vai tentar dar conta desses pontos. Interessante, porque o aluno acha mais interessante a aprendizagem com tecnologia, porque a tecnologia está na vida dele. Personalizado, porque permite, as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, elas permitem que a gente consiga coletar dados e agir em cima desses dados, para tentar personalizar o ensino a partir da necessidade de cada um. E eles vão falar disso aqui também. Por isso que eu não vou entrar em detalhes. E aí a gente abordou esses desafios. Mudança do papel do professor. A tecnologia entra, o papel do professor muda. O papel do professor, que a diretora Virgínia citou aqui, é outro daquele professor que usa o Remind. Certo? Ele é outro, ele executa um papel que o professor na sala de aula tradicional pode não ter. Os alunos aprendem de maneira diferente com a tecnologia. A importância do feedback para o professor, quando ele usa a tecnologia. Feedback tanto de avaliação quanto de escola, de prática de ensino, prática docente. A autonomia do aluno é desenvolvida. A tecnologia no sentido de facilitar o trabalho do professor. O aprendizado entre pares, entre os alunos. Os alunos não aprendem só com o professor, os alunos aprendem sozinhos, com aula no YouTube, o aluno aprende com o colega. O aluno aprende lendo livro. É preciso observar para avaliar. A observação é uma avaliação que muitas vezes a gente esquece pela necessidade de produção de documentos para justificar o rendimento do aluno ao final do processo. E a gente esquece que em sala de aula observar é avaliar. E o final, que é a gestão, a parte do diálogo dentro da escola e mudança de cultura, que é o fim do processo. Tá? Vamos falar de modelos. Bom, os modelos. A gente tem os modelos tradicionais, que são os modelos de rotação, e os modelos disruptivos. Tá? Bom, os de rotação, a gente tem 3 aí. Laboratório rotacional, rotação por estações, uma sala de aula invertida, que está ali dentro também, mas dentro dele a gente tem a rotação individual, que fica na transição. Eu vou falar de cada um deles. Dos disruptivos eu abordo no final. Bom, as estações têm um tempo fixo. Por que um tempo fixo? Porque a nossa aula tem um tempo fixo. Então não tem como a gente fazer um tempo variável, porque ela tem começo, meio e fim. Os alunos passam pelas estações. O professor decide se ele vai ficar em uma estação fixa, aquela estação de trabalho com ele, as estações, ele não vai poder visitar as outras. Por conta disso, elas têm que ter objetivos independentes. Começo, meio e fim na estação, não pode ter hierarquia, só vai para 2 depois que passar para 1. Porque quem começa na 2 faz o quê? Não faz. Então ela tem que ter começo, meio e fim nela. E depois de um determinado tempo, roda. Tá? Ah, mas eu tenho uma aula só, não consigo. Você não precisa terminar todas as estações numa única aula. Você pode fazer estações de 25 minutos. Uma hoje, 2 hoje e 2 na minha próxima aula. Completou as estações em 2 aulas, não tem problema.
tá? Parte da tecnologia, os alunos normalmente estão trabalhando sozinhos, só para captar dados. Se você der uma atividade em grupo com tecnologia e o grupo resolver, você não vai saber qual aluno respondeu. Então, você vai ter um dado de um grupo. E você tem que avaliar, possivelmente, o aluno. Não estou falando que isso não pode ocorrer. Estou falando, normalmente, se você quer obter os dados do aluno, possibilitar o ensino personalizado para que ele avance de acordo com as dificuldades que ele possibilita, que ele tem, que ele carrega com ele, tem que ser individual, porque a dificuldade de um pode não ser a do outro. Identificou dificuldades comuns? Mesma atividade para aquele grupo, você faz a diferenciação, tá? E a outra atividade, por exemplo, um trabalho em grupo na outra estação. Com isso, você diminui o número de alunos que você está atento naquele momento da aula, você, professor. O professor está parado com aquele grupo lá em cima. Tem 30 alunos, 3 grupos de 10. E por aí vai, tá? Beleza. Laboratório rotacional. Laboratório rotacional é a mesma ideia, só que com 2 espaços. Um espaço a sala de aula, outro espaço o laboratório de informática. Em um espaço, o professor fica com os alunos trabalhando os conteúdos, na sala de aula. Exceções, quando o professor é professor de laboratório. Sou professor de laboratório de física, química, às vezes a escola tem isso. Escolas no Paraná, municipais, têm isso. Tá? Para trabalhar, no caso, com ciências, experimentos com ciências. Então, no caso da aula de experimento de ciências, o professor fica, de ciências, do experimento, fica no laboratório, porque é a sala dele. Depois de determinado tempo, inverte. Lembrando do principal ponto, objetivos independentes. Só que todos ligados ao mesmo objetivo grande da sua aula que você quer atingir. Ok? Isso aí acho que fica claro, né? Porque daí o aluno atinge, constrói o conhecimento de uma maneira, vai para o laboratório e vice-versa e constrói de outra. Pessoal, depois, se não ficar claro algum, tá? Que eu estou indo por causa do tempo. Sala de aula invertida é um dos mais conhecidos. Sala de aula invertida. A sala de aula invertida, você vai preparar uma possibilidade, planejar um modo do aluno ter acesso ao material antes da aula, ao material que você vai usar em aula. Esse material pode ser um texto, um vídeo, um formulário preparado na internet, um documento para ele acessar e ver, uma pesquisa online, uma produção de um experimento que ele tem que levar mais ou menos construído para fazer as conclusões na casa dele. Vários modos. Só que isso tem que ser planejado para o professor com um objetivo, um intuito. Não pode ser assim, leiam esse texto e venham para a próxima aula. Mas leiam um texto com qual foco? Com qual objetivo? O que eu tenho que perceber no texto? Em qual ponto eu tenho que me atentar? Conceito, nem sou da área, mas conceito, você pega conceito de ciências, fotossíntese, ele é imenso. Lê um texto sobre fotossíntese, mas focando em quê? Na respiração e produção de alimentos da planta, enfim, tem vários pontos para você dar conta. Tem que ser um pouco mais focado do que simplesmente vejam esse vídeo para a próxima aula. Não. Vejam esse vídeo e reflitam sobre isso, isso e isso. Pesquisem alguma outra referência no assunto e tragam isso formalizado para a próxima aula num mapa conceitual, em alguma coisa, para o aluno olhar e lembrar o que ele estudou. Senão a aula é sexta, ele pesquisou segunda, dormiu e esqueceu. Tá? Então tem que ser mais focado. Na aula, aprofunda, o professor discute, considera o que os alunos trazem. Ó, veja o vídeo para a próxima aula, daí na aula ele nem se refere ao vídeo. Perdeu o potencial do aluno assistir o vídeo. Ele tem que se remeter ao vídeo. Lá no vídeo vocês viram isso. O que isso tem a ver com isso? Quem pensou sobre isso? Quem pesquisou tal coisa? E pós-aula, um outro material para o aluno poder se aprofundar. Ok? Rotação individual. Várias estações. Essa, até hoje, pessoal, eu estou em sala de aula ainda. Ensino superior e ensino médio. Até hoje, eu executo essa aula sempre depois de avaliação. Meu aluno que tira 9, se não foi um erro bobo de conta, de cálculo, tem um ponto aí de algo que ele não entendeu. Eu não acredito nessa relação nota-conhecimento. Mas é o que tem para hoje. É assim que eu tenho que fazer. Então, eu penso que ele tem alguma coisa para dar conta. Considerando isso, eu mapeio as dificuldades dos alunos e entrego um roteiro individual. Dá trabalho? Dá. Não vou negar. Essa parte dá, do roteiro individual. Mas na hora que chega o aluno
sabe que ele tem que ir para a estação 1, 3 e 4, nessa ordem. E ele tem que dar conta disso, disso e disso. Porque ele não deu até o momento da avaliação, às vezes ele compreendeu algo errado. E daí depois dessas aulas, 1, 2 ou 3, eu retomo os conceitos e possibilito uma recuperação contínua durante o processo. Porque eu vejo que se ele entendeu aquilo que ele não tinha entendido até o momento da avaliação. Na recuperação contínua, o trabalho aumenta e o valor da quantidade ali, da mensuração daquele material diminui. Resumindo, aumenta o trabalho e diminui a nota. Porque se ele não fez no tempo certo, dadas as condições, para ele não deixar para depois, ele vai ter que trabalhar mais. Então, eles sabem disso, tá? Isso é rotação individual. Lembrando, objetivos independentes. E o aluno vai passar por aquelas estações que estiver no roteiro dele. Virtual aprimorado. A partir daí, a gente entra nos modelos disruptivos, tá? Que eles rompem bruscamente com as características das escolas que a gente contém na maioria das escolas aqui do Brasil. Os alunos vão dividir o tempo entre uma unidade escolar física, tá? E o aprendizado remoto, que ele não vai fazer na unidade escolar física. Ele pode até fazer num laboratório à parte, por aí, mas não num momento aula. E ele vai ter acesso a conteúdos e lições em casa. Acho que isso é possível visualizar esse modelo acontecendo. Estou vendo vários sims aí com a cabeça, tá? Mas ele rompe com a característica da escola, porque ele torna a formação do aluno não só no espaço físico fixo. À la carte. Os alunos participam de um ou mais cursos online, com o professor online, e ao mesmo tempo eles continuam com experiências educacionais em escolas físicas. Um modelo desse, à la carte, eu conversei com um aluno brasileiro, um dos 3 alunos que conseguiram ingressar na Universidade de Minerva, que é uma universidade itinerante. Acontece no mundo todo. E esse aluno ele tem experiências fixas, morando com todos os alunos da faculdade num prédio, em 6 ou 7 cidades do mundo, durante a formação dele. E ele tem aulas com os melhores professores do mundo. Então ele está morando, não sei, numa cidade que ele estava, me fugiu o nome, Istambul. Se eu não me engano é Istambul. Ele está morando em Istambul, tendo aula com o professor da Austrália, do Japão. Então ele está numa unidade, numa instituição física, tendo aulas online. Tá? Flex. Os estudantes seguem um roteiro adaptado individual. Alguns momentos a formação desse aluno era dessa forma também. Nas diferentes modalidades de ensino. E o professor responsável está na mesma localidade. Não há divisão de séries e anos. Os alunos aprendem de maneira colaborativa. Por exemplo, o projeto Âncora aqui no Brasil. Ok? Quem quiser saber mais depois, dá uma pesquisadinha nesse projeto Âncora. E penso, por N razões, N motivos, de estar no outro lado, eu não posso fazer outra coisa senão atravessar a rua. Então, eu saio do lado de cá e vou para o lado de lá. Eu só entendo o lá porque tenho um cá ou um aqui. Se não houvesse o aqui, eu não entenderia jamais o lá e vice-versa. O que significa, então, é que ninguém chega lá partindo de lá, mas sempre partindo de um aqui. Um dos equívocos que cometemos os educadores enquanto políticos, os políticos enquanto educadores, às vezes os educadores cometem mais esse equívoco do que os políticos enquanto educadores, é não perceber que o aqui da gente é quase sempre o lado do educando. Então, eu não posso arrancar o educando do seu aqui e trazê-lo ao meu aqui, que é o lá dele. Por isso é que, para mim, um bom educador, uma boa educadora, tem que permanentemente experimentar a andarilhagem. Quer dizer, e a andarilhagem entre o seu aqui e o lá, a que pretende ir, e o aqui do grupo popular, que tem no seu aqui o lá dele. O educador que pensa concretamente, que pensa dialeticamente, dinamicamente, ele tem que estar para cá e para lá.
constantemente, e por isso que às vezes o sujeito pode cansar, não? Então, de andar tanto. Quer dizer, esse seria um outro ponto que eu te poria, que já tem que ver um pouco com a teoria da própria prática que eu tenho tido, não? Acho que se incorpora à minha biografia. Eu não quero com isso também dar a impressão a vocês que estão aqui e a quem nos ouça e veja depois, de que essa coisa me pertence a mim, como exclusividade. Não, eu sou um entre um sem número de educadores e educadoras que pensam e praticam isso.